Eu apresentei um quadro de hipoglicemia durante 5 dias e isso foi uma resposta de Deus para minha vida. Isso mesmo. Eu quero contar essa história. Eu vou tentar resumir o máximo aqui, até porque eu não sei se esse vídeo vai passar por edição. E também eu não tenho muito tempo, eu vou tentar resumir o máximo. O dia era 8 de agosto de 2025. Voltando um pouquinho antes, eu tinha o costume de comer toda hora, sabe? Ficar beliscando ali os alimentos. Há uns 3 anos atrás, eu e meu filho começamos a se alimentar saudável. Tiramos açúcar, excesso de farinha branca, carboidrato, essas coisas. Mas eu tenho um pouco assim de... Ai, como chama? Esqueci. Ansiedade. Eu tenho um pouco de ansiedade, então eu ficava comendo, eu precisava ficar beliscando, era de hora em hora mesmo. Eu almoçava, daqui uma hora eu estava beliscando. A hora que eu ia almoçar eu já estava cheia, porque a hora que eu estava preparando eu já estava beliscando. Então eu sentia, eu já sabia que isso não estava fazendo bem pro meu corpo, eu já sabia que isso é errado, até porque é gula, né, é pecado. Então eu pedia muito a Deus, várias vezes, né, eu pedi que Ele me ajudasse a parar de comer desse jeito, mas eu não especifiquei, né, como eu pedi pra Deus, eu só apenas falava pra Deus me ajudar a parar de comer desse jeito. Então no dia 8, eu vou contar um pouco dos detalhes dessa parte. Eu levei o meu filho pra natação. Já estava dando ali em torno das 3h30, né, era o horário de eu tirar ele da piscina. Então, na época ele estava com 4 anos e ainda eu tinha que dar banho, né, lá na natação para ir mais rápido, vestir ele e tudo. E eram umas 3h25, eu estava assistindo, né, o Facebook, eu ainda perdia muito tempo com o Facebook, sabe? Então eu acompanhava um homem lá, eu não sei se ele era médico ou nutricionista, ele faz os testes, né, de glicemia. E tudo que ele come, ele mostrava lá quanto foi a glicose dele. Nesse dia eu tinha almoçado. Depois de 1 hora do almoço, eu fui preparar o lanche para daqui a 1 hora a gente ir pra natação. Então, no meio dessas 2 horas aí, eu tive mais uma refeição, mais uma beliscada ali, que foi a última beliscada da minha vida. Eu tinha feito bolinho de batata doce recheado com frango, né? Frango desfiado ali, que eram os nossos lanchinhos. Eu almocei, a hora que eu fui preparar esse lanchinho, eu já dei umas beliscadas. Belisquei uns bolinhos, fazia 1 hora que eu tinha almoçado, detalhe. E belisquei ali uns biscoitos de polvilho, que foi o que eu levei também pro meu filho comer. Aí cheguei na natação, aí, né, tudo bem, a gente foi, levou o lanche, era 3h25, né? Eu tava assistindo aí o vídeo desse cara e ele fez um teste lá com um biscoitão, assim, acho que é chipa ou xepa, não sei. Aqui na minha cidade eu vi um lugar só. Mas é um biscoitão, né, de polvilho, acho que tem queijo, não sei. E ele comeu 2 daquele e a glicose dele subiu muito. Então, bem nessa hora, eu estava vendo esse vídeo e eu só pensei assim, nossa, eu também comi isso, sabe? Isso foi igual, né, o biscoito de polvilho. Então, eu só pensei, eu também comi isso. E aí eu pensei, eu vou ignorar esse vídeo, né, porque já estava dando horário de buscar meu filho, porque a minha mente estava absorvendo todas essas coisas de doenças, todas essas coisas. Então, eu estava tirando isso de mim, né? Hoje eu não perco mais tempo em Facebook, em redes sociais. No que eu fui tirar, no que eu tirei do vídeo, que eu levantei a cabeça, né? Já estava no horário de eu buscar meu filho. Foi coincidência porque nessa hora eu passei mal. Eu senti assim uma coisa estranha, sabe? A cabeça já, tudo assim, sabe? Nuca, a parte de cima eu já senti que estava quente, sabe? Aquela sensação que você vai desmaiar. E eu nunca assim passei mal, sabe? Isso meio que me traumatizou. Essa situação que eu passei, porque eu nunca passei mal assim. Nunca tive problema de pressão, né, de glicose, não sou diabética, glória a Deus, não fiquei, mas eu ia ficar. Então eu senti assim que eu ia desmaiar e aí tudo assim, eu chamo Jesus, né, tudo. E eu já comecei a pedir, Jesus, não me deixa desmaiar aqui, eu preciso buscar meu filho, vamos comigo, não me deixa, sabe, me segura, me leva até lá, mas eu estava fraca, eu estava com o corpo muito ruim. Mesmo assim, fui lá, consegui pegar ele, ainda o professor veio falar algumas coisas da aula, né, e lá é abafado, né, porque é piscina aquecida, e eu querendo sair logo de lá, pra dar banho nele, pra sair de lá. Então eu muito mal, ia todo tempo pedindo pra Jesus ali, aí consegui dar banho no meu filho, troquei ele, fui pra recepção, comentei com a mulher lá, né, e expliquei a situação. Ela perguntou, você comeu? Aí eu expliquei, né, que eu comia de hora em hora. Era isso mesmo, gente, de hora em hora mesmo. Aí ela me falou, ela falou, acho que é uma hipoglicemia, né, quando falta o açúcar no sangue. Se tem alguém que não sabe. Aí ela falou pra eu sentar lá que ela ia ver minha pressão. A hora que ela viu minha pressão estava 16 por alguma coisa lá. Eu nunca tive, né, esse problema. Nossa, aí aquilo, quando você vê uma coisa assim, você fica mais nervosa, né? E assim, eu sempre pedi pra Deus, né, que se alguma vez eu passar mal,
que eu esteja num lugar onde tem pessoas para me ajudar e com o meu filho. E eu estava ali num lugar, né, bom para isso. Então, ela, como ela entende, né, algumas coisas ali disso, né, ela falou pra eu ficar ali, aguardar o moço do treino lá chegar, que ele ia ver a minha glicose, porque ela não sabia medir, mas é uma coisa simples, né, eu achei até que tinha algum outro jeito ali, que só ele sabia, porque senão eu mesmo, né, conseguiria fazer isso. Isso já era quase 4 horas, então eu tive que ficar esperando ele até as 5 horas. Fui pra uma salinha, né, de dança, tinha um colchonetinho, fiquei deitada lá, meu filho ficou juntinho, né, tadinho, essa cena marcou muito ele, porque ele não entendia, mas ele viu que eu não estava bem, então a gente ficou lá até quase 6 horas da tarde. Ele viu que eu não estava bem, até hoje, assim, se ele vê eu deitada, assim, no dentista, tudo, ele fica o tempo todo perguntando, mamãe, você tá bem? Você tá bem? Porque isso marcou muito, né, a cabecinha dele. Então eu fiquei lá, com os pés pro alto, né, e o professor lá do meu filho veio, me deu uma bala, eu chupei só metade, porque eu fiquei com medo, não sabia se estava baixo ou se estava alto. Chupei metade. Depois o homem lá, né, da academia chegou, viu meu dedo, furou, e viu que a glicose estava 88, então realmente eu tive uma queda ali, uma hipoglicemia, subi um pouquinho, né, com a metade da bala que eu chupei, aí eles me deram uma bolacha, procuraram uma paçoquinha, porque sobe bem rápido, mas não tinha mais. Comi ali o lanchinho também que a gente levou, e eles falaram, né, fica aí, né, até a pressão abaixar. Depois você vai pra casa, se alimenta, né, janta, isso já era 6 e pouco, janta, e depois, né, faz o que tiver que fazer. Fiz isso, fiquei lá esse tempo, aí a pressão já tinha caído um pouquinho pra 15, né? Só que nesse tempo, eu fiquei com o braço, assim, o braço esquerdo, ele tava todo, assim, eu sentia ele, fazia tudo, mas ele estava cansado, sabe, mole, assim. Então, aquilo me assustou, sabe? E aí eu o tempo todo pedindo pra Deus, pra Jesus, né, por livramentos, porque pressão alta, né, dá várias coisas aí, que eu não gosto nem de falar os nomes, né, dessas coisas, dessas doenças aí. Então, eu acredito ali que eu tive vários livramentos, né? Depois eu consegui ir pra casa e deu certo que nesse dia eu fui de carro, eu achei melhor, né, do que ir de ônibus. Nesse dia eu tinha que levar o carro pra trocar o óleo, acabou não dando certo, porque eu fiquei lá. Então eu fui de carro, né, consegui dirigir, mas com o braço muito ruim, muito cansado, e aquilo acabou com o meu dia. Ali eu já vi, ali foi Deus me falando, né, me corrigindo, porque eu pedia pra ele, pra eu parar de comer desse jeito, então eu já estava vendo ali a correção de Deus, né, e como eu acho assim, que Deus até preparou o lugar ali, né, porque eu tive onde ficar, o meu filho, né, esteve ali comigo, essa mulher da academia me falou ali, pode ser da hipoglicemia, você bagunçou o seu pâncreas de tanto comer, né, então eu já sabia ali, né, do que estava se tratando, né, eu acredito, foi Deus assim mesmo, nem eu, nem a médica, nem a nutricionista, não achamos ali uma explicação para isso. Isso foi na sexta-feira, e assim, o que me quebrou muito, que no sábado, no dia 9, começa o parque aqui de Expo, né, que meu filho todo animado para ir, aí já veio as preocupações, né, que eu precisava levar ele, na minha cabeça eu ia ficar na Santa Casa, porque a minha pressão não baixava, e eu não tinha ninguém, assim, pra me ajudar, fui olhar na minha agenda, não tinha, eu lembrei que a única pessoa, assim, que eu poderia, assim, contar com ajuda seria a pastora da minha igreja, aqui, né, que é perto da casa que eu moro, mas ela mora bem pra lá, né, do centro da cidade, mas nesse dia deu certo, eu pedi ajuda pra ela se precisasse dela ficar com meu filho, porque eu não tenho uma mãe, eu não tenho um pai, eu não tenho, assim, uma pessoa que venha me ajudar, então nessa parte também eu peço muito a Deus, né, que sempre prepare, né, as situações, e ele ouve a gente, ele sempre prepara, e essa situação ele preparou tudo, do início ao fim. Pedi ajuda pra pastora, aí ela disse que ficaria, né, com meu filho e tal, à noite, cheguei em casa à noite, ela veio, eu pedi ajuda, ela veio, como ela tinha que vir na igreja, então deu tudo certo, ela veio pra igreja, trouxe o aparelhinho de pressão dela, pra ver quanto estava a minha pressão, porque eu não podia sair de casa, não tinha onde medir. Ela veio, chegou aqui, as pilhas não funcionavam, ela resolveu me levar na farmácia que tem aqui perto. Chegamos lá, medi a pressão. Um pouco antes disso, eu pedi ajuda para um irmão meu, né, que trabalha na área da saúde, então ele entende. Ele disse para eu tomar dipirona, que abaixava a pressão. Realmente tomei, mas fui pesquisar no Google, porque eu tenho medo, assim, de tomar remédio, gente. Só tomo se precisar mesmo, sabe? Tomei algumas gotas ali e baixou, né? Eu só não tinha como medir, mas realmente baixou. A hora que a pastora veio, ela me levou pra farmácia, fomos comprar as pilhas e chegamos lá, já consegui medir a pressão, medir a glicose também. A pressão já estava 12, né, eu glorifiquei muito a Deus por isso, mas eu achava que estava alta ainda, porque o meu corpo estava muito ruim, estava muito cansado. Fomos na outra farmácia, né, que ali não media a glicose, na outra estava 119, eu já tinha jantado,
já tinha, né, bem ali me alimentado, então o farmacêutico recomendou. Come algum docinho, né, alguma coisa de aveia antes de dormir, porque pode ser que a pressão, a glicose é baixa, né? Então, ela ficava assim, gente, ela subia e baixava, sabe? Ela baixava, eu tinha que ficar de hora em hora comendo 2 balas. Uma enfermeira que me recomendou aquelas balas toffee, né? Que é bem doce, disse que sobe assim na hora. Então, de hora em hora, eu tive que correr assim, sabe? No outro dia pra comprar balas, aqueles melzinhos, porque eu já estava ali, tinha certeza que eu já estava diabética. Então, nesse dia aí deu tudo certo, já tinha baixado, né? Esse dia foi na sexta-feira, chegou no sábado, eu não tinha como medir, mas eu sentia, né, que eu tive várias, né, hipoglicemia ali. Então, eu tive que comer bala, de hora em hora, de hora em hora. Então, no sábado, eu fui levar o meu filho pro parque, antes, né, depois, 2 horas depois do almoço, eu medi a minha glicose e foi pra 187. Aquilo acabou com o meu dia, porque até 140 é normal, né? Após isso você já... Eles dizem que é diabético, então acabou com o meu dia, acabou com o meu sábado ali. Eu não tive diversão com meu filho, porque eu falei, eu estou diabética. Então acabou ali, sabe? Fui pro parque com ele, mas não consegui me divertir e... Sabe, toda hora eu ficava furando, media antes de comer, depois de comer, porque eu tinha certeza que eu estava diabética. Aí precisava de um médico urgente, eu estava passando mal, né, no sábado, no domingo à noite, estava passando mal em casa, não tinha, assim, ninguém para me socorrer, não tinha o que fazer. O meu irmão falou, come paçoquinha, porque não adianta ir pra Santa Casa, né, então, foi assim, os cinco piores dias da minha vida, sabe, gente, eu não desejo isso a ninguém. Deus ali, ele preparou essa situação, mas ele também cuidou, ele me protegeu, sabe. Então, na segunda eu consegui... eu não fui no médico, na segunda eu fui levar o meu filho pra escola, né, 7 horas, e eu caminhava de manhã, eu não fazia musculação. Desculpa, gente, o meu suporte, ele balança um pouco. Eu fui levar o meu filho pra escola, né, na segunda-feira, 7, pouquinho de manhã. Então, eu fazia caminhada todos os dias, esse horário, né. Aí eu pensei, eu vou passar aqui no postinho que tem de frente à escola e vou perguntar se eles fazem o teste da minha glicose, porque eu não fazia ideia de quanto estava. Eu já estava acordando com ela 60 e pouco, já bem baixo, e eu não sabia. Então eu resolvi passar lá, porque eu ia deixar ele e eu ia fazer uma caminhada de uns 30 minutos, que eu ia até uma outra farmácia, que eu sei que eles cobram R$5 para fazer o teste. E, então, era um bairro vizinho e isso ia demorar uns 30 minutos, mas acredito que foi Deus mesmo ali me direcionando, sabe? Passei ali no postinho, perguntei, expliquei a situação, elas resolveram medir e estava 66. E eu já tinha tomado café da manhã, sabe? Já tinha me alimentado e caminhei ali por 5 minutos só, né? Pra levar o meu filho, a minha glicose já estava desse jeito. Então foi um baita, assim, de um livramento, porque nesses 30 minutos é óbvio que eu ia desmaiar no meio do caminho, né? Não ia aguentar. Aí elas falaram pra eu já ficar ali, que elas iam me encaixar na consulta, né, pra médica me orientar ali. Aí, nesse tempo, elas me deram 2 sachêzinhos de... aquele negócio doce, né, que faz subir lá a glicose. E nisso daí só foi pra 77. Aí na consulta com ela, eu já conheço essa médica, né, eu acredito ali que Deus também usou ela pra me dar uma acalmada ali. Ela me orientou, né, que realmente esse negócio de comer toda hora ali foi o pâncreas, né, o pâncreas ele não aguenta. Eu já tinha visto uns vídeos antes, porque eu tinha medo, né, eu sempre tive medo, assim, de tornar uma diabética. Então o pâncreas ele não aguenta, ele não dá conta, assim, de tanta comida de hora em hora, ele não descansa, ele não dá conta. Então o seu corpo não aguenta, ele pede um socorro. E ela realmente me disse isso, me orientou ali, disse que eu estava bem magrinha, né, que eu precisava ganhar um pouquinho de massa também, fazer um exercício, porém, eu não tinha condição, né, de fazer uma academia, porque eu já treinei bem antes de eu ter o meu filho tem 5 anos hoje. Eu não imaginei que eu ia voltar a treinar agora. Pra mim, eu estava magrinha, eu estava bem, né, fazia minha caminhada de 30, 40 minutos, uma vez na semana, 2 vezes era uma caminhada de 1 hora, então eu estava gastando bastante ali realmente, mas eu não acredito que esse quadro, né, da hipoglicemia foi devido a isso. Não acredito. Isso não entrou na minha cabeça. Então ela me orientou ali para que eu comesse certo, né, agora, e comecei ali, isso foi na segunda-feira, né, no dia 9, acho que foi dia 11 a minha consulta com ela pediu os exames, pediu exame de tudo, gente, até exame que eu não sabia, até exame de menopausa, isso eu nem sabia. E nos meus exames não deram nada alterado, ela não descobriu nada ali, não deu tudo certo, nem menopausa, não era nada mesmo. Só a minha glicada, né, hemoglobina glicada, ela deu 5,7.
E para quem não sabe, já é a beira de um pré-diabetes, né? Essa médica, ela fala que não, mas é a beira já, né, de um pré-diabetes ali. E a minha glicada antes era 5,4. Porque eu comecei, né, de quando eu como saudável. E aí, nesses beliscos aí que eu tinha, eu comia muita abóbora japonesa, que é uma delícia, que parece, é um doce, né? Batata doce. Então, eu misturava ali, beliscava muito amendoim, todas essas coisas. Mesmo sendo saudável, eu ia me tornar uma diabética. E eu sempre pedia isso pra Deus, que eu não me tornasse, né? E eu estava me tornando comendo saudável, mas com essa forma de alimentação. Então, fui pedir os exames, porque eu precisava urgente, né? Ainda eu estava dentro desses 5 dias, eu ainda estava passando mal. O exame não tinha, eu fui trabalhar na terça-feira ainda, e não tinha o exame para aquela semana, só tinha para uma outra semana. E eu ali praticamente implorando ali, né, pelo WhatsApp, a gente consegue pedir. Então eu pedi ali, se não conseguia, pro dia seguinte, que era para quarta, que a minha situação eu não poderia esperar. Aí, glória a Deus, né, deu tudo certo, eu consegui já para 7 horas, já fui na quarta, meu filho ainda foi comigo, eu consegui ir de carro e fui comendo o sachêzinho lá, o melzinho, deixei até no painel do carro porque eu sentia, assim, que eu precisava comer de hora em hora, né. Aí cheguei lá, a moça, né, ela disse que não ia atrapalhar no exame, porque eu falei que ia dar alterado, que eu estava comendo, né, o açúcar, ela disse que não ia ter problema, explicou lá a situação. Aí, nesse dia, eu vindo pra casa, eu tive uma conversa com Jesus, sabe? Falei pra ele que o meu socorro não dependia ali daquele mel que eu estava comendo toda hora, porque eu não aguentava mais ficar daquele jeito. Já fazia 5 dias que eu estava daquele jeito. Que o meu socorro não vinha daquele mel, que o meu socorro vinha do Senhor. Que eu creio, eu criei ali que naquele momento eu tinha a cura, sabe? Que eu não ia passar mal mais. Enfim, gente, falo que foi um milagre, foi uma correção, foi o cuidado de Deus. A partir daquele momento ali, eu parei de comer o melzinho, foi o último que eu comi ali. Se eu não me engano, foi o último, não lembro se eu comi um no caminho de volta pra casa, não lembro, mas se não foi o último, ele foi o penúltimo. Eu estava sem medir em casa, sem aparelho já, o meu irmão havia me emprestado o aparelhinho dele, eu estava medindo aí, mas acabou as fitinhas, então nesse tempo eu já não conseguia, não fazia ideia mais de quanto estava a minha glicose. Aí vim pra casa, né, lembro que eu passei numa lojinha de produtos naturais, eu tenho uma amiga que trabalha lá, passei lá, peguei algumas coisinhas pro meu filho e comentei com ela me deu 2 tâmaras, né, que é uma fruta bem doce, grandona, eu comi no caminho, e a partir daquele momento eu não comi mais os doces. Então eu criei ali que eu já estava curada, que eu não ia ter mais. À tarde eu já consegui acesso ao exame, a glicose em jejum, né, já tinha dado 117, porque eu já tinha comido bastante açúcar. A glicada tinha dado 5,7 e o restante ali não deu nada. Então no outro dia, acho que não sei se foi no outro dia, já voltei na médica, ela não sabia o que dizer, porque deu aquilo, né, não deu nada e só me orientou. Então no dia 1º de setembro já comecei a treinar, sabe, já peguei firme, graças a Deus tô firme até hoje. Só ontem que eu não consegui treinar, né, porque eu fiz um vídeo, mas enfim, o vídeo não ficou bom, eu tive que... Tô fazendo outro hoje, mas hoje dá tempo de eu treinar. Então, hoje é dia 27 de março, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E graças a Deus estou treinando, já consegui ganhar um pouquinho de massa, dá até pra ver. Consegui ganhar 3 quilos já, que realmente eu estava muito magrinha, eu estava com 48. Agora eu estou com quase 52, então acho que até uns 55 já tá bom. Consegui a consulta depois com urgência, né? A médica pediu a consulta com a nutricionista. Consegui, ela me orientou ali algumas formas de alimentação, mas assim, coisas que eu já sabia, né? Me orientou ali, me recomendou tomar um whey, uma creatina. O whey eu comecei a tomar, mas parei porque não me fez muito bem, me deu um inchaço abdominal, então eu parei, continuo só com a creatina. E ela me orientou ali o que fazer, também não soube o que falar, pegou os meus exames, não soube o que falar ali da hipoglicemia, né, não descobrimos. Então, eu tive ali, acho que 2 retornos com ela. O meu último retorno foi nesse mês de março, foi a última consulta ali, ela já me deu alta, porque, e pra glória de Deus, né, agora eu já fiz o outro exame, então, o meu colesterol estão baixo, triglicéridos, glória a Deus, são tudo bem baixo, já melhorei ali, né, os colesterol eram baixos, mas assim, o bom tava um pouquinho acima do ruim, então, glória a Deus, eu consegui inverter, o bom tá melhor, né, do que o ruim. E a minha glicada veio pra 5,5, glória a Deus também já baixou, não estou mais à beira ali da pré-diabetes, né? Também me cuido, eu treino, como agora um pouco mais de carboidrato, mas eu treino, estou gastando, como certo agora, Deus me ensinou, no meio disso tudo, assim, a me alimentar certo, sabe? Da forma correta, de 3 em 3 horas, diminuímos os lanchinhos, não é todos os dias que fazemos lanches,
A gente janta bem cedo, às vezes a gente janta 4h30, né? Dependendo os nossos compromissos, porque eu tenho os meus compromissos e meu filho tem os dele. Então, no máximo, ali, 1 a 2 vezes na semana, às vezes não dá certo, a gente acaba jantando umas 10 para 7. Então, aí já, né, a gente acostumou a jantar cedo. Então, é 4h30, 5 horas, 5h30, esse horário. Sempre de 3 em 3 horas. Então, antes de dormir, a gente bebe ali alguma coisa leve, come alguma coisinha leve, né? Um batido ali de frutas. Então, não temos mais aqueles lanches, sabe? Lanchinhos de hora em hora, aqueles beliscos. Graças a Deus, isso acabou. Eu tinha aquela ansiedade, eu precisava ficar comendo de hora em hora. Glória a Deus, isso acabou, realmente. Deus me ensinou, sabe? Eu pedi para que Ele me ensinasse, para que Ele cuidasse. Ele me ensinou, Ele me cuidou, Ele me protegeu e Ele me livrou. Eu tive livramentos ali na pressão, alterou, a pressão subiu. Então, eu tive vários livramentos, né? Ele cuidou quando eu estava lá, eu tive pessoas para me ajudar, colocou a pastora também, se eu precisasse, né? O meu filho, ele ia dormir na casa dela, ele já estava com a malinha pronta. Só que aí ele ficou por meses, né, pedindo, quero ir na casa da pastora, quero ir, porque graças a Deus não precisou. Na minha cabeça eu ia passar a noite na Santa Casa e não precisou. Ficamos em casa e me recuperei, graças a Deus. Então eu tive essa conversa com Jesus a partir do 5º dia ali. Eu não passei mais mal, normalizou tudo. Eu corri comprar o aparelhinho de glicose, de pressão. Como eu pego tudo pela Shopee, né, que é bem mais barato do que aqui. Então chegou bem depois que eu já tive ali essa cura, mas tá aqui guardado os dois, graças a Deus não precisei usar mais. Um monte de fitinha, gente, porque eu já estava me considerando uma diabética e eu pensei, eu vou ter que usar isso direto, né, durante todas as refeições, tá tudo guardado. Creio em nome de Jesus que não vamos precisar, vai estar aqui. E vai, né, que um dia a gente precisa, então é bom a gente sempre ter pelo menos um aparelhinho de pressão em casa, às vezes a gente precisa, né, a gente não sabe. Nós somos seres humanos, né, a gente não sabe, né, pode acontecer alguma coisa. Então é isso, gente. Não achamos ali a solução, né, a resposta, mas eu tive certeza, assim, que a resposta veio realmente ali de Deus, sabe? Que foi a correção ali que eu pedia pra Ele. Depois de toda essa situação, eu tive medo, peguei medo de comer. Peguei medo de comer tudo, peguei medo de comer os carboidratos, eu peguei medo de comer doce, eu já não comia, né, doce de açúcar mesmo. Hoje a gente come, assim, um pouquinho como os meus exames do meu filho estão bem. Nós não comemos açúcar, não utilizamos açúcar, mas às vezes ele quer um pedacinho ali de um docinho depois do almoço, então a gente divide o meio desse docinho, a gente divide o meio, essa bala a gente divide em dois, sabe? É assim. Então, só que eu peguei o medo de comer tudo. Eu comia com medo já, na minha cabeça eu já ia passar mal, porque teve uma vez, antes de tudo isso, eu passei mal, eu comi muito carboidrato. Acredito que era ali, já meu corpo já estava me avisando, né, que algo não estava bem. Eu comia, assim, muito carboidrato na comida, eu não comi uma folha, eu não comi uma verdura, porque eu deixei pra comprar no outro dia, que é o dia de hortifruti nos mercados. Então, nesse dia eu passei mal, eu não tinha nada como medir, mas tenho certeza também que subiu, né, a glicose. Então, eu peguei medo, eu tinha medo, tudo que eu comia eu tinha medo da minha mente, já estava ali me enlouquecendo, porque eu sentia que eu ia comer e eu ia passar mal. Então eu estava com muito medo, sabe? E eu acredito, assim, Deus fala muito comigo através de vídeos aparecendo pra mim no YouTube. Depois disso apareceu uns vídeos lá de uma pessoa falando pra gente não ter medo de comer. Come, foi um nutricionista que eu sigo no Facebook. Ele falando, come sem medo, sabe? Aí depois disso me aliviou. Comecei a perder o medo um pouco. Antes disso também no YouTube tinha aparecido 2 vídeos, gente, 2 vídeos falando assim, pra parar de comer e ouvir mais a Deus, sabe? Quando apareceu esse vídeo, eu ignorei. Depois de um tempo apareceu um outro vídeo assim, com esse mesmo tema, também ignorei. Era um vídeo de outra pessoa, não era da mesma pessoa. Também ignorei, acredito que era Deus ali também tentando me avisar, me alertar de alguma coisa, eu apenas ignorei. 2 semanas depois, eu me lembro, foi quando eu passei mal desse jeito. Depois disso, esses vídeos nunca mais apareceram pra mim, sabe? Então, Deus tentou ali me avisar. E eu não ouvi. E aconteceu tudo isso. Mas foi um livramento. Depois, no culto aqui, né, na igreja, teve um dia, assim, que eu falei, assim, pra Deus falar comigo, sabe? Porque o meu psicológico estava me acabando comigo, né? Eu estava com muito medo, eu sentia medo. Eu sentia, assim, que eu ia deixar o meu filho, e eu peço muito pra Deus, né, deixa eu criar meu filho, ele ainda tem 5 anos, né, só eu, só mãe, sabe, então, Deus é misericordioso, sabe, Deus, ele ouve a gente, ele cuida, ele mostra, ele ensina, assim, que nem isso foi muito traumatizante pra mim, pro meu filho também, até hoje, isso foi em agosto de 2025, até hoje, no mês de março, quando eu estou na academia lá, esperando meu filho na natação, eu fico ali na recepção, hoje eu não fico mais perdendo tempo com redes sociais, ou eu tô lendo um trechinho da Bíblia, ou eu estou editando meus vídeos. Então, eu fico ali, aquilo vem na minha cabeça, sabe? Eu lembro, isso me marcou muito,
sabe? Agora eu perdi o medo, né? Eu como, às vezes, quando a gente come um pedacinho de docinho, graças a Deus eu perdi esse medo de se alimentar, né? E isso saiu de mim. E teve um dia, um culto, que eu conversei com a pastora, falei que eu sentia esse medo, né, todo, que eu não estava em paz. Eu já ia pedir ajuda pro pastor, né, que é o esposo dela, ele é psicólogo, pastor lá. Eu já ia pedir ajuda para eles. E eu conversando ali, né, com ela ali no... Eu tinha ido ao banheiro, ela foi também, eu expliquei ali a situação, que eu estava com medo de comer tudo e tal. Ela falou, fica tranquila, você não vai acontecer nada, Deus, né? Deus sabe, ele tá deixando, você vai criar o seu filho, tá? Me aliviou, aquilo foi um alívio enorme, sabe? A partir daquilo ali que eu me desabafei com ela, saiu todo aquele medo, toda a preocupação da minha cabeça, sabe? Então Deus ali, acredito, Deus usou também ela para me ajudar, para me aliviar, sabe? E aí eu pedi, né, muito para Deus que ele falasse comigo ali no culto, né, nesse dia, acho que, se eu não me engano, foi nesse dia mesmo que eu pedi para que ele falasse comigo ali, ele pregou lá, eu não lembro qual foi a pregação, mas o final ele me marcou, falou comigo, ele falou, Deus complica, Deus descomplica, e depois ele mostrou por que ele complicou. E isso, gente, nossa, até arrepia, sabe? E isso ali me marcou, assim, porque ele complicou, aconteceu tudo aquilo. Depois ele descomplicou. E ele me mostrou por quê. Era a mania de eu me alimentar e eu pedia pra ele ajuda. Ele tentou me avisar e eu não ouvi. Então ele usou aquela maneira e ele me protegeu, me cuidou, deu os livramentos. Então foi isso, sabe? Essa foi a conclusão. A conclusão que achamos, que eu achei foi essa, porque a médica não teve uma resposta ali, a nutricionista também não teve, os meus exames não deram, assim, alterados. Então essa foi a explicação, foi a conversa, foi o meu pedido ali com Deus. Então, o que eu aprendi com isso tudo? Aprendi, né, primeiro que devemos, quando surge, assim, um aviso, assim, uma coisa, assim, mais de duas vezes, a gente precisa dar ouvido, porque às vezes você tá pedindo uma coisa ali pra Deus, e aí ele tá tentando te avisar daquele jeito, e você não tá dando ouvidos. Então eu aprendi isso, aprendi a se alimentar de 3 em 3 horas, comer certinho. Agora a gente põe certo ali, né, uma proteína, o carboidrato, assim, as fibras, a gente põe certinho, assim, agora eu aprendi que Deus é misericordioso, que Deus ama a gente, que Deus cuida, que Deus protege, sabe? Até nas piores, né, na nossa desobediência ali, ele tem misericórdia, ele cuida, ele protege, sabe? Então ali eu vi totalmente, assim, a mão de Deus, sabe? Do começo até o fim, e pra glória de Deus, hoje eu não passei mal mais. Estou treinando, né, já falei aqui, glória a Deus, assim, eu não tive mais isso. E eu peço a Deus, assim, que eu nunca mais tenha isso, sabe, porque isso me marcou, assim, sabe, me traumatizou meu filho, mas eu vejo a bondade dele nisso, sabe, e tem uns bichinhos aqui, gente. Será que vale a pena a gente manter ali, deixar a mente controlar a gente? Porque na minha mente era, come, come, come. Até hoje, às vezes, meu filho, a gente ama sementinhas, grãos, semente de girassol, amendoim, eu compro muito. Então, gente, isso é uma coisa que você fica beliscando se deixar. Então, às vezes, fora de horário, dá vontade de comer, mas eu penso, não, vamos esperar o horário da próxima refeição. Então, hoje eu falo que eu aprendi, sabe? Então, assim, vale a pena você deixar a sua mente te controlar, principalmente para quem tem esses problemas de comida. Né? Eu não engordei porque são coisas saudáveis que eu comi, então eu não cheguei a engordar. Mas se gente que tem esse negócio de comer frituras, né? Essas coisas de lanches aí, fast foods e tal, essas coisas que realmente engordam, né? Que vale a pena? Você está acabando com a sua saúde, você está acabando com o seu corpo, e você não está percebendo. O meu corpo ele já estava pedindo socorro há muito tempo atrás. Eu achava que era o vinagre de maçã que eu tomava todos os dias, porque na verdade eu descobri que você pode tomar, eu tomo em jejum, então é 4 vezes por semana. Eu tomava todos os dias, então eu sentia umas coisas estranhas assim, eu não sei explicar direito, gente, mas umas coisas estranhas assim no corpo. Eu sentia que eu ia passar mal, mas eu não sabia o que era. Eu até cheguei a achar que era do vinagre, o excesso. Parei um tempo de tomar, mas não era o vinagre. Então, era já o meu corpo pedindo socorro. Meu pâncreas, ele não estava dando conta mais, sabe? Meu corpo já não estava aguentando, ele pediu um socorro. E eu não estava vendo, eu não sabia o que era isso. Então, eu comecei a refletir depois desse acontecimento. Vale a pena ficar comendo de hora em hora, beliscando ali? A sua mente te controla. Na verdade, a sua mente está te controlando, mas você que controla a sua mente. Hoje, quando eu dá vontade, assim, de comer alguma coisa que a gente gosta, que eu tenho aqui no armário, eu não deixo mais a mente me controlar. Eu falo, não,
esperar a próxima refeição. Então é isso, não vale a pena, sabe? A gente acaba vivendo menos, né? Porque você tá comendo ali, comendo, chega uma hora que vai dar ruim. Foi o que aconteceu comigo. Deus foi muito misericordioso e me deu ali os livramentos, né? Ele apenas me avisou ali, me alertou, né? Enfim, gente, esse meu canal, ele é voltado mais assim pra alimentação, mais assim, né, pra alimentação saudável, até porque eu tenho meu filho seletivo, então eu enfrento as minhas batalhas aqui eu tenho que me virar aqui nos 30, aqui, inventar as minhas receitinhas, então é voltado mais assim pra saúde, pra alimentação, mas você que já está inscrito, não precisa cancelar a sua inscrição, eu vou fazer as playlists, né, eu tenho histórias aqui, meus acontecimentos, tem as histórias da alimentação do meu filho, então tem os videozinhos das comidinhas do meu filho, eu quero fazer as playlists e deixar tudo separadinhos. Eu tô começando no YouTube agora, gente, é o meu primeiro vídeo. Eu sentia que esse tinha que ser o meu primeiro vídeo, falando aqui da alimentação e do que Deus fez comigo. Não falo de religião, mas sim o que aconteceu ali com a comida e com o livramento de Deus, que foi os dois ali juntos, né? Então, eu vou fazer as playlists, deixar tudo separadinhos. E é isso, gente. Essa foi a minha história. Espero que esse vídeo alcance aí muitas pessoas. Quem precisa ver, quem precisa, né, passa por isso, esse negócio de comer descontroladamente, de se alimentar mal. Quero que você reflita, vale a pena? Não vale a pena. Procure ajuda, uma ajuda profissional, procure um nutricionista, um médico. No YouTube também tem vários vídeos que ajudam. Eu aprendi muitas coisas, assim, sobre alimentação, sobre saúde, sobre pré-diabetes. Tudo através do YouTube. O YouTube tem tudo que a gente pesquisa. Então é isso, gente. Se esse vídeo foi útil pra você, se você já passou por isso, conhece alguém que passa por isso, envie esse vídeo pra ela. Não deixa de curtir ou de compartilhar, de se inscrever no canal para receber dicas de saúde, de alimentação, de vida saudável, de criança seletiva, enfim, várias coisas aqui. E essa foi a minha experiência. E deixe aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência, se você gostou, se você achou legal, se você tem alguma pergunta para fazer, eu vou te responder. E é isso, gente. Fiquem com Deus.